Eu já vou começar a gravar, gente, porque senão depois eu vou acabar esquecendo, aí o Cleiton me mata, né? Eu vou esperar mais alguns minutinhos, né? Aí a gente já dá início para não atrasar tanto. Foi uma sexta-feira à noite também, né?
Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Alguns eu já cumprimentei. Então, são 8h10, acredito que se alguém mais tiver que entrar, a gente vai adicionando aí a nossa conversa, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, em primeiro lugar. Então, eu vou me apresentar, né? Porque a gente não teve, desta vez, a aula que apresentou, acho que todos os professores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, e aí algumas perguntas iniciais para vocês, tá bom? Meu nome é Daniela Auriemo, eu me formei, né, em licenciatura em pedagogia, aqui na Unesp de Rio Claro, e já na pedagogia eu fiz o meu trabalho voltado para o xadrez, mas aí eu trabalhei com o xadrez e a matemática. Depois de um tempo, atuei como professora de xadrez aqui na cidade de Rio Claro, que eu sou daqui, e depois de um tempo eu fiz o mestrado, né? Comecei a ampliar aí as pesquisas, que na época, isso em 2000, 2002, eram poucas pesquisas que ainda tinha sobre o xadrez. Então, aí eu passei a estudar um pouquinho o xadrez, então eu defendi aí o meu mestrado com o tema comparando o xadrez para o lazer, o xadrez competitivo e o xadrez escolar. Então, essas três vertentes me causava muita curiosidade, como os professores lidavam com o ensino nesses três ambientes, né? Então, eu fui pesquisar sobre isso, e depois de um tempo ainda, eu resolvi fazer o doutorado também, onde o tema que eu escolhi foi usabilidade de sites de xadrez. Então, fazer uma pesquisa para tentar ir ajudar ou descobrir como os sites estavam estruturados, o que os jogadores queriam, né? E assim foi o desenvolvimento assim, da minha carreira acadêmica. Sempre gostei muito de jogar xadrez, jogo desde que eu tinha 9 anos, quando eu aprendi aqui em Rio Claro, e eu acredito que é um esporte completo, né? É uma modalidade que abrange muitas habilidades e ajuda bastante o desenvolvimento de todos. Então, eu acredito bastante nesse jogo. E aqui na disciplina eu vou tentar passar um pouquinho aí do que eu fui aprendendo durante o caminho e compartilhar com vocês, assim como eu tenho certeza que vocês irão compartilhar muitas histórias, muitas coisas que vão ajudar o meu crescimento, né? Então, gostaria que vocês participassem mesmo da aula, perguntas, isso é bem importante, né? Aqui a gente está numa especialização, todos eu acredito que jogam xadrez, têm esse conhecimento, então a gente pode fazer uma aula bem gostosa, tá bom? Alguém pode se apresentar, por favor? Professor, então eu vou começar, o pessoal. Está meio É, tímido ainda. é, na verdade, a turma é uma turma muito boa mesmo, mas você com o tempo vai conhecer. E a gente tem realmente participado com poucos alunos no online mesmo, no ao vivo. Depois, o resto da turma, eu acho que tem assistido mais às aulas que são gravadas. Mas meu nome é Geraldo, tá? Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais. Sou professor de Educação Física, graduado em Licenciatura de Educação Física. É, mas antes de educação física, eu tinha feito ciências contábeis, em 1989. Aí, como eu fui um ex-atleta, participei, joguei handebol, voleibol, xadrez na minha vida, eu resolvi depois fazer educação física exatamente por causa do ensino do xadrez. Hoje eu sou um dos curadores da Fundação Brasileira de Xadrez, nós criamos em 2009, junto com a Associação Comercial da cidade, porque, na verdade, a cidade já estava virando um polo de xadrez no estado. E a gente estava usando dinheiro do município para fazer xadrez em outras cidades, para ajudar no desenvolvimento. Então, não dava para continuar na Liga de Esportes Locais. Aí a Associação Comercial criou a fundação, que teve uma amplitude maior depois. E a gente está num polo regional, num polo metropolitano, que é o principal polo siderúrgico do estado de Minas. São várias empresas grandes, Uzi Minas, Senibra, ArcelorMittal, são empresas grandes aqui da região do estado de Minas. Mas eu trabalho atualmente com xadrez, além de ser curador da fundação,
Na minha cidade, o xadrez, junto com a música e o judô, são atividades obrigatórias na educação integral. Então, todos os meninos da rede pública municipal estão hoje fazendo xadrez. Então, somos 16 professores trabalhando com o ensino de xadrez. Eu, especificamente, trabalho num polo, que é um polo esportivo, chamado 7 de Outubro. Nesse polo, nós recebemos 4 escolas. Para você ter uma ideia, eu tenho 26 turmas hoje, durante a semana, são Nossa. 26 turmas, do 1º ao 9º ano, né, de 4 escolas diferentes dentro do polo. Então, basicamente, é isso. Hoje, a minha vida é voltada ao xadrez. Ah, muito bacana, uma ótima experiência para a gente também. Boa Eu vi que o noite. Robson estava na sala aí também. Ah, ele falando aí. Ô, Robson, Isso, boa noite. isso. É porque é amigo da gente aqui de É, Patinga também. Eu posso tinha um falar? amigo que fez faculdade, fez o mestrado junto comigo, era e de Ipatinga também, né? Então Qual o ele nome veio dele? para Rio Claro. Olha, a gente chamava ele de Ipatinga, né? Então Ah, tá. era Uhum. conhecido assim. É porque a gente da área educacional já acaba conhecendo muitos professores, né? Sim. Então tá. Ô, Robson, desculpa estar te atrapalhando, interrompendo aí. Geraldo, é sempre uma honra estar te ouvindo, Geraldo. Eu sou o professor Robson, sou professor de educação física na cidade, tem 19 anos que trabalho na cidade de Patinga, trabalhava em Belo Horizonte também, Contagem, mas assim, a minha área específica é educação física. O xadrez é uma, como diz, é uma paixão, né? Desde que eu cheguei em Patinga, conheci o xadrez através do Geraldo também, né? O grupo do Geraldo sempre muito forte, incentivando os professores, dando curso. E aí eu trabalho com xadrez dentro da escola, mas como apenas uma modalidade, não como o xadrez no ano todo igual o Geraldo, que a gente tem as outras modalidades, né? Os esportes. Então, assim, eu complemento, né, vamos dizer, a vida dos meus alunos ensinando xadrez. Eu acho que é mais lição de vida. Eu tenho usado muita filosofia do xadrez, como filosofia de vida, né? Então é isso. Tá? Ah, legal, muito obrigada. Eu acho que o Robson esqueceu de falar que ele tem um lado afim com a professora, né? Porque ele adora o xadrez e a matemática. Eu acho que Ah, assim desenvolver um trabalho assim no Também, futuro. isso é sim. verdade. Eu esqueci desse detalhe aí. A princípio, é, o meu TCC, eu queria fazer um trabalho voltado para isso, a relação do xadrez com a matemática, mas voltada para o BMEP, né? Para ver o resultado dos alunos. Mas aí eu acabei mudando a minha temática, eu mudei um pouquinho. Eu coloquei a minha temática hoje é xadrez. Deixa eu tentar lembrar direitinho, que eu não terminei, não escrevi ainda não, só pensei. Senão eu perdi a palavra, tá? É xadrez sem contraindicação, Ah, legal. tá? Para mim, eu achei assim que, como ele só ajuda, na maioria das vezes, e ele é fácil de ter acesso, não precisa de, como diz, você pode ser qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que você tiver, você tem como fazer o xadrez. Então, assim, para mim, hoje eu tenho colocado como se ele fosse um remédio mesmo, um medicamento para estar ajudando, né, o desenvolvimento do ser humano, tá? Tanto a saúde física como a mental. Tá? Sim, Mas é importante isso. mesmo. Boa noite, me escuta? Sim. Ah, tá. Bom, Alan, né, de Minas Gerais dominando aqui hoje, essa noite de sexta-feira, Minas Gerais. A gente domina mesmo, tá ligando não. É, eu, eu falo de uma pequena cidade, mas que muita gente passa por aqui, é Confins, né, por causa do aeroporto. Mas eu tenho o meu desenvolvimento, né, o meu trabalho é feito na cidade vizinha de Pedro Leopoldo, né? Lá, mais ou menos assim, não de uma forma talvez parecida, vamos lá. Com o pessoal de Patinga, eu trabalho em uma escola que tem um ensino integral,
né, do estado, é uma escola estadual que tem um ensino integral. E eu iniciei meu trabalho do xadrez mesmo antes, né, do ensino integral chegar nessa escola, como uma forma de deixar os alunos mais atentos e concentrados, né? Na época, eu dava aula de matemática, mas eu reservava uma das 5 aulas para o xadrez. E aí a gente começou né, a ensinar, a promover o NAU, e depois disso a escola virou integral, e hoje, além da matéria matemática pura, né, a matemática mesmo que eu dou no ensino médio, eu trabalho também com um laboratório de matemática, onde eu tenho uma liberdade, digamos assim, bem interessante para poder aplicar, né? O xadrez e outros jogos também, né? Igual a gente tem um colega aqui do Mato Grosso que deve estar chegando por aí, que apresenta o Chogi, eu também levo, né? O Chogi, essas Sim, coisas todas. E, diante desse trabalho, né, uma outra escola, que aí é uma escola particular de Pedro Leopoldo, me chamou para dar aula especificamente da matéria xadrez. Então, lá tem a matéria xadrez uma vez por semana, via conceito. A minha nota, ela é via conceito, mas influencia a média geral do aluno, né? Então, ela tem um certo peso. E aí, né, a gente tem um projeto nessas 2 escolas, principalmente na escola pública, né? Os alunos no ano passado tiveram grande destaque, sabe? Não só na cidade, né? Quando levaram 4 das 6 categorias, né, que foram disputadas, mas também pelo Geng afora, né? Que são os Jogos Estudantis de Minas, até a etapa final. A gente teve uma aluna dessa escola que ganhou bronze lá no Blitz e mais um outro aluno de uma outra escola, né? Então, assim, esse é o trabalho, sabe? Buscando aqui e ali, a gente promove um torneio aqui, outro ali. Hoje mesmo já tive uma boa notícia que a gente vai conseguir tirar do papel o circuito escolar da cidade lá, né? E já tem 2 etapas confirmadas. Estou batalhando por mais umas 4, 3, né? Para poder ficar legal e assim, tem bastante xadrez aqui no nosso dia a dia, sabe? Os alunos ficam doidos, né, para ganhar de mim, e de vez em quando alguém sempre. ganha. De vez em quando alguém ganha. E aí, para aquele aluno não perder né, o brilho, eu falo, ó, você ganhou de mim, parabéns, mas você não ganha mais, não. Porque aí ele continua, entendeu? Continua o desafio. É. Ah, muito legal, bacana mesmo. Obrigada, viu? Nada. Vocês me ouvem? Sim, sim. Sou o professor Luiz Felipe, eu sou original de Sabrito, mas atualmente eu trabalho na cidade de Curvelo. Aqui, diferente dos outros colegas aí de Minas, o movimento de xadrez ainda é um movimento bem fraco e acho que a gente está precisando realmente de dar uma movimentação maior. Eu ministro aulas de xadrez numa escola particular aqui já há 5 anos e, bom, sempre que tem Geng, sempre que tem alguns jogos escolares, meus alunos estão sempre classificando para etapas até perto da regional, mas a gente ainda tem um trabalho bem tímido perto dos outros colegas aí. Minha história com o xadrez, ela é uma história que começou com xadrez dentro de casa mesmo, tinha um primo que já foi campeão mineiro no passado, e eu aprendi a jogar meio que por um acaso dessa existência. E lá para 2002, abriu um clube de xadrez na minha cidade, por Vila, onde eu aprendi a jogar, casa de Itabrico, né? Onde eu aprendi a jogar e virou parte do meu cotidiano, parte do meu dia a dia. Cheguei a ser bicampeão mineiro escolar lá em 2005, 2006 e cheguei a terceiro colocado nacional. Então, para mim, a formação pessoal de xadrez é muito importante. Aí eu segui para a área da licenciatura em Química, me licenciei pela UFMG, então um caminho completamente diferente, acabei abandonando o xadrez por um tempo. Mas quando eu vim para essa escola de Curvelo, um dos donos da escola soube, né, de que eu era um jogador de xadrez, quis me desafiar, eu era até um jogador muito bom. E isso despertou a ideia de ter o xadrez na escola e até hoje a gente vem trabalhando, crescendo aos poucos. Hoje eu estou com uma turma de 20 alunos. O xadrez ele é opcional pela escola, ele é obrigado.
né? E eu estou tentando tornar essa parte do xadrez como uma das itinerários formativos, né? Com a entrada do meu ensino médio, para ver se a gente consegue expandir um pouco mais esse projeto por aqui. E, bom, enquanto é isso. Ah, muito bacana. Gente que gosta de xadrez, a gente quer colocar o xadrez em todos os lugares, né? Porque a gente acredita mesmo nesse ensino, então a gente está sempre tentando. Mais alguém quer se apresentar, contar um pouquinho do que faz? Olá, boa noite, Boa noite. tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasado aí por causa da chuva, o trânsito de São Paulo, mas estamos aí. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou José Moraes, eu sou professor de inglês e resolvi fazer a pós de xadrez aí, porque eu também trabalho com xadrez no escola particular, 2 vezes por semana apenas, 1 hora de aula, né? São 2 aulas por semana, e eu resolvi fazer essa pós, né, para me auxiliar aí, desenvolver aí conhecimento tanto do xadrez quanto conhecimento didático aí, porque com foco no ensino de xadrez escolar, né? E é isso, né? Eu perdi qual que foi assim o começo, mais ou menos, mas se a apresentação informalmente, Sim, acho sim. que é isso que eu tenho que falar aí para vocês e desejar uma boa noite a todo mundo e um bom retorno, né? A gente tá com saudade das aulas aí. Ah, então tá bom. Então vai ser boa a disciplina. É isso aí, tá ótimo. Luciana, acho que se você está falando, não tem som. Ah, boa noite. Vou Boa passar uma instrução noite. para minha filhinha, porque eu estou fazendo pós e a minha filhinha está fazendo atividade aqui do lado da mesa. Ah, mas é bom. Aí eu trabalho com jogos de inteligência. Atualmente eu tenho um projeto na escola com 4 jogos. Ô, Luciano, desculpa te interromper, mas está muito baixo ainda o seu som. Eu não estou conseguindo te ouvir, filho. Deixa eu ver se está melhor agora, falando mais alto. Assim, Melhorou, Luciano. Melhorou, né? Então, Isso. eu trabalho com jogos de inteligência e eu tenho um projeto com 4 jogos aqui. É o xadrez, o shogi, que é o xadrez japonês. É o Shanxi. Isso, filha. O Shanxi, que é o xadrez chinês. E o Go, né? Então é um bimestre cada um. Preta e branca. Isso, filha. Muito bem para ajudar o papai na pós. Muito bem, muito obrigado. E aí eu trabalho na escola com esses jogos, né? E a gente tem atividade de clube lá também, participo de torneio. E é isso. Ah, mas é legal. Né? Você já abrange um pouco mais além de xadrez. Você trabalha os outros jogos de tabuleiro também, né? Tem 3 que são muito parecidos, né? Sim. Tanto o shogi quanto o shanxi, eles são jogos da mesma família que o xadrez, né? Então eles são muito parecidos em complexidade, em número de quantidade de conhecimento. São partidas que têm em comum com o xadrez. Isso. As 3 fases do jogo, né? E o mais diferente é o Go, né? Sim. E são pedrinhas. Mas isso, são pedrinhas que a gente coloca no tabuleiro. Sim, É um jogo. Fechar para ganhar. Isso, filha. Se a peça fugir, não ganha. Não, Tem que fechar. Olha, tem que se fechar você não mesmo. puder dar aula, já tem uma substituta. Ah, já tem uma moça aqui que sabe tudo aqui do meu lado. E o Go é um jogo de acrescentar, né? Então é um jogo que você vai preenchendo o tabuleiro e é um jogo de vitória. Isso, filha, que você não vai de vitória total, né? Você tem uma vitória relativa. E os outros 3 são como xadrez, né? Tem checkmate, tudo jóia. Mas é isso. Ah, muito bom. Obrigada, viu, Luciano? Imagina. Bom, vamos aí começar então, né? A experiência das pessoas é bem bacana, tem uns diferentes, um que
tenta expandir o xadrez. Na verdade, é isso que a gente está sempre buscando, né? Alguma maneira de trabalhar com xadrez. Eu também, isso eu acabei não falando, eu atuo aqui em Rio Claro em escola municipal, também de período integral, e na parte da tarde eu trabalho com jogos matemáticos, e entre os jogos matemáticos eu também trabalho bastante com o xadrez, né? E aproveitando que eu já estou na escola, a gente faz o horário de almoço, alguns tabuleiros ali, como se fosse livre, né? Quem quer ir lá jogar, joga, então fica assim, bem amplo para todos, e é bem bacana isso. Bom, aqui na nossa disciplina, né, a gente vai trabalhar com desenvolvimento de história do jogo de xadrez na sociedade. Então, a gente vai pegar um pouquinho de como surgiu o xadrez, trabalhar bem essa parte aí com vocês, tá? Acredito que todos já saibam a história do xadrez, mas às vezes a gente consegue contar de uma maneira diferente, tá? Então, a ementa do curso, que depois eu vou colocar lá na sala de aula do Google, é abordar a teoria do jogo e das brincadeiras para aprofundar o conhecimento do xadrez. Então, é muito importante, apesar de muitos terem feito educação física, quem não teve essa formação, às vezes fica meio perdido na teoria dos jogos, né? E é um conhecimento bacana da gente ter, exatamente por estar aí trabalhando com o jogo de xadrez. Então, a gente vai estar trabalhando com o lúdico, como trabalhar esse lúdico, como trabalhar aspectos históricos, como inserir isso na sala de aula realmente. E com alguns fatos históricos aí no cinema, algumas coisas que o cinema traz para a gente, alguns filmes bacanas para estar passando para as crianças, jovens, adultos. Então, a gente vai pensar um pouquinho nisso. Também pensando na importância dele na educação, na competição e nesse momento de lazer, tá? Então, a gente pretende aí trabalhar nessa vertente. O conteúdo que eu penso em desenvolver das aulas é exatamente isso: teoria dos jogos e brincadeiras, história do xadrez e sua importância, os benefícios do xadrez, que está sempre permeando toda a nossa conversa, xadrez cinema, xadrez educação, xadrez como esporte e competição, e aí explorar um pouquinho essa parte dos aspectos psicológicos e éticos, que eu acho algo bem complicado da gente lidar, então tem que ter uma formação, tem que ter uma destreza para trabalhar com as crianças, principalmente se vai numa competição, independente de ser escolar ou não, né? A gente sempre tem as competições e como tratar essa criança. Xadrez e lazer e xadrez e tecnologia. Entre de tudo isso, né, eu vou, ao longo, estar pedindo algumas resenhas, leituras, algumas escritas de texto, e o que fecha, eu acho que todas as disciplinas fecham assim, é um seminário. Então, aí, de acordo com o número de pessoas que estão matriculadas, a gente divide os grupos. Eu passo artigo para vocês, né, dentre vários artigos que eu coloco na pasta, seleciono, aí vocês vão fazer a apresentação, de 10 a 15 minutos, é uma coisa assim bem simples, mas a apresentação de um artigo científico, né? Para a turma toda. E aí o que eu acho muito importante é a gente realmente participar, né? Precisa fazer pergunta. Se não entendeu, pergunte, vamos tentar aí resolver esse problema, questionar e responder as questões, né? Então, é sempre interessante. O termo discutir, às vezes a gente fica meio, nossa, discutir é sempre uma coisa ruim, mas ele não é. A discussão é muito importante, né? Uma discussão, a gente consegue conversar e expor a opinião de todos e chegar em um consenso. Posso não concordar plenamente com uma pessoa, mas de acordo com o que ele diz, eu vou refletindo depois, e é algo muito interessante para o nosso conhecimento e para a nossa carreira aí, né? E como eu acho que, mesmo tendo doutorado, eu falo sempre para as pessoas, eu não sou detentora de toda a sabedoria. Lógico que se tiver um questionamento que eu não souber responder, vou procurar, a gente retoma essa questão em outras aulas, mas para a gente sanar todas as dúvidas de vocês, que eu acho bem importante isso.
Se tiver alguma sugestão, né, pensou em casa e chega e manda, pode mandar no sala de aula, pode mandar no mural, mas, nossa, professora, pode acrescentar isso na nossa aula, pesquisar um pouquinho, falar sobre isso, a gente vai fazer, né? Aqui a gente está para aumentar o nosso conhecimento. Então, eu acho bacana a gente ter a participação de vocês bem ativa. E aí eu trago uma frase, né? Estudar é sempre bom, e o conhecimento que nós temos é uma dádiva. Então, pensar nisso. Eu elaborei aí um cronograma dentro das datas até que o Cleiton passou para vocês. Não sei se tem algum problema nesses dias para vocês, a gente pode remanejar uma aula ou outra aí, mas dentro do mês de março, né? Então, eu coloquei a aula de hoje, apresentação, cronograma, a gente vai falar um pouquinho aí já das teorias do jogo, e a gente fecha a aula de hoje nisso. Já peço para vocês irem aí pensando nos grupos que eu acredito que vocês já têm formado com certeza, e na aula 2 a gente vai fazer essa escolha do grupo, eu já vou passar os artigos para vocês já irem se familiarizando com eles, né? Na aula 3 aí a resenha de algum artigo da escolha de vocês, esse artigo da resenha não é o mesmo da apresentação do seminário, porque esse artigo é livre. O do seminário eu vou postar aí uma gama de artigos para vocês e dentre deles vocês vão fazer a apresentação. Na aula 4, vocês vão enviar a apresentação do seminário, né? Pelo menos a apresentação tem que estar pronta, para a gente ter uma ideia do que vocês vão abordar. E na última aula, antes até estava a aula no dia 21 e 23. E aí eu falei para o Cleiton deixar um pouquinho mais espaçado para vocês irem tirando alguma dúvida e conversando para a gente fechar aí o seminário de vocês e tudo mais. Não sei se vocês têm problemas nesses dias. O Cleiton, a princípio, falou que de quinta-feira todo mundo já estava acostumado, né? Para mim, de quinta ou terça-feira são os dias que são mais fáceis. De segunda e quarta eu estou na escola à noite também. Então, aí fica complicado para eu estar aqui com vocês. Então, se vocês tiverem algum problema com as datas, aí vocês podem falar que a gente pode estar conversando, viabilizar o que é melhor para o grupo todo, tá? Eu gostaria que todos tivessem aí em mãos um papel, né? Qualquer papel e uma caneta. Eu gosto de fazer uma dinâmica para a gente iniciar a aula, que vocês podem fazer essa dinâmica com as crianças também. É algo bem bacana, não sei se vocês conhecem, mas a dinâmica chama a dinâmica do monstrinho. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas para isso eu preciso aí que todos estejam com um papel e uma caneta também, tá? De preferência uma caneta, não um lápis mesmo, porque o lápis a gente tem aquilo, eu vou apagar porque eu não fiz direito, né? E a caneta não, desenhou já. Então, eu prefiro que vocês utilizem a caneta mesmo. E se puderem estar com a câmera ligada, né, é melhor, porque aí a gente está nessa interação, é mais prazeroso. Todos já pegaram aí o papel e a caneta? Posso começar? Como estamos aí? Vamos lá, papel e caneta na mão. Pronto. Ok, papel e caneta na mão. Vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, num primeiro momento, eu vou pedir para vocês desenharem, nessa folha aí que vocês têm, apenas uma cabeça. Essa cabeça é redonda e grande. E aí, cabeça desenhada? Vamos aí para a segunda parte. Agora vocês vão desenhar um corpo pequeno e coberto de pelos.
Na sequência, os braços compridos com mãos pequenas e garras afiadas. Agora, o quarto passo é desenharmos as pernas. As pernas são curtas desse monstro. Não se preocupe aí com a beleza, porque monstro é monstro, né, gente? Não precisa ser o mais lindo do mundo. Agora a gente vai fazer os pés desse monstro. Os pés devem ser grandes e arredondados. Agora eu quero ver se alguém vai pegar a caneta, vai riscar, vai começar de novo. Agora a gente vai fazer um olho no meio da testa. Agora a gente vai dar as orelhas do nosso monstro. Orelhas pontiagudas. Complementando aí o nosso monstro, vamos completar o rosto dele. Ele tem nariz com narinas quadradas. E essa última orientação as crianças perguntam bastante também. É uma boca grande e dentes falhados. Normalmente, quando a gente fala dente falhados, o que que é dente falhados? Então, e aí, pessoal? Se a gente estivesse numa sala de aula, a gente ia olhar o monstrinho do amigo. Ia verificar o que que o amigo fez de monstrinho, né? Aqui dá para vocês direcionarem os monstros de vocês na câmera de vocês, mas para a gente ter uma ideia de como ficou. E a partir daí que é realmente que a gente conversa com as crianças. Porque vai ter crianças que a hora que a gente pede para desenhar a carinha do monstro, né, o rosto, o monstro já sai completo, com olho, boca, nariz, já sai com tudo. E aí a gente começa a perceber uma certa ansiedade, né? A gente não presta muita atenção no que está sendo pedido. A gente associa a cabeça tem tudo isso, vou fazer, né? O corpo já vou colocar as pernas ali, vou colocar o pescoço, vou colocar os braços. Então a gente já consegue trabalhar essa parte de ansiedade das crianças, né? E essa percepção que quando a gente vê os monstrinhos, principalmente quando eu falei uma cabeça grande. Poxa, gente, o que que é grande para criança? Cada criança tem uma noção de grande diferente, né? Tem criança que o grande é um pequenininho lá no canto da folha. E tem criança que depois desenha a cabeça e não consegue nem colocar o corpo direito, né? Então, a gente já trabalha esse entendimento que mesmo nós falando a mesma fala para todos vocês, eu tenho certeza que os monstros não saíram iguais. Então, é um trabalho que a gente faz com as crianças para essa percepção, né? Porque às vezes, e criança é criança, né? Vira assim, não, mas o professor falou isso, não, o professor falou aquilo, a lição é assim, tem que fazer desse jeito. E a gente falou igual para todos, mas cada um entende de uma maneira. Então, isso é muito importante a gente perceber e a gente trabalhar com as crianças, esse entendimento, que cada criança, mesmo escutando a mesma coisa, vai ter um entendimento diferente, né? Porque tem algumas
espanto nas crianças. Uma coisa muito importante que a gente faz bastante, quando a gente está ensinando, às vezes o tabuleiro está, né, de maneira reta para eles, uma lousa. E quando eles estão jogando, esse tabuleiro, ele está na horizontal em cima de uma mesa. Então, é uma visão diferente. Às vezes a gente fala para cima e para baixo. Poxa, mas no tabuleiro, na mesa, tem para cima e para baixo? Né? Então, a criança passou sempre a escutar que a peça vai para cima e vai para baixo. A hora que ele olha o tabuleiro deles, cadê o para cima? Né? Onde é o para cima ali? Então, são algumas coisas que a gente precisa começar a ir nos policiando para ajudar a criança a ter um entendimento melhor, né? Então, a dinâmica do monstrinho aí vai servir para esse questionamento aí com as crianças. E não sei se vocês têm reunião de pais, também funciona muito bem com os pais, né? Principalmente quando um pai vai tirar dúvida com outro pai que falou isso, falou aquilo, acontece a mesma coisa. Então, é uma dinâmica que pode usar tanto com as crianças como com o adulto, tá? Isso que eu queria compartilhar aí com vocês. Se alguém tem alguma coisa a declarar, falar, assustou o monstrinho, não, ficou muito estranho, vocês também podem postar, né, o desenho de vocês lá na sala de aula, para a gente fazer uma comparação dos monstrinhos. Bom, agora eu entro com uma discussão que é muito interessante no jogo de xadrez. O jogo de xadrez, que a gente já fala jogo de xadrez, ele é jogo ou ele é um esporte? O que será que é? O que eu considero um jogo e o que eu considero um esporte? Porque essa é uma discussão que eu tive com a minha professora no mestrado, porque a minha professora, a minha orientadora, ela era da educação física, claro, né? Eu fiz nessa área, apesar de cursar pedagogia, o meu mestrado foi em educação física. Só que a minha professora não sabia uma linha de jogo de xadrez. Então, tudo que a gente ia apresentando para ela, ia falando, ela às vezes fazia uns questionamentos que para mim estava muito claro, mas para ela não. E um deles foi isso, né? O xadrez se encaixa aonde? Então, eu vou pedir aí para vocês, tem um site que eu quero compartilhar com vocês, para vocês escreverem apenas uma palavra, uma ou duas, não precisa ser uma frase completa, mas falando para mim o que é jogo, o que você sente quando você inicia um jogo. Se eu conseguir colocar no chat aqui, gente, que fica mais fácil para vocês entrarem, o código é esse daqui. Então, nós vamos criar aí uma nuvem de palavras, mas palavras que definam o jogo, não especificamente o jogo de xadrez. Eu não sei, às vezes pede esse código que está em cima na tela, e às vezes não pede, então eu vou deixar ele disponibilizado ali. E aí, conforme vocês forem entrando e escrevendo, né? Vai aparecendo aqui na tela quais são as palavras aí que vocês já falaram sobre jogo. Professora, no chat, que é para colocar? Não, se você clicar nesse endereço que eu passei, vai abrir uma página para você. Você entra nessa página e aí você escreve. Ok.
é que algumas vezes pede esse código que está ali em cima, né? 44718408. É interessante que à medida que vocês vão escrevendo aí, eles vão mudando de lugar, vão dando ênfase para umas palavras, para as outras. E aí a gente entra nessa questão. Olha a variedade de coisa de jogo, né? Quando a gente pensa em jogo. Acredito que mais gente colocou ganhar, porque o ganhar, ele muda, mas o ganhar está sempre ali no centro da nossa nuvem, né? Pode observar que vai mudando as coisas de lugar, mas o ganhar está ali, fixo. Então, essa nuvem, ela é alimentada dessa maneira mesmo, né? As palavras vão se compondo de acordo com o que as pessoas vão falando sobre o jogo. E dentro aí do que vocês colocaram, eu acho que o jogo traz muito essa parte de amizade. A amizade é algo que, não que numa competição não tenha, mas quando a gente joga apenas por jogar, né? Essa amizade sempre está permeando o jogo, e é bem bacana. E agora, né? Depois eu vou copiar essa tela para colocar nos slides para vocês também, né? Para vocês verem o que vocês falaram aí de jogo. Mas algo bem bacana é a gente... teoricamente era para ter voltado na outra tela, mas acho que não voltou para vocês, né? Não, continua na tela do site. É, eu vi. Agora eu olhei aqui, eu falei, ué, eu mudei, mas não mudou. Ah, agora voltou. Então, o que eu acho bem importante é exatamente discutir para você o que é jogo, que são as palavras que vocês colocaram, que eu vou estar colando aqui, e pensar um pouquinho no que é esporte, né? Qual que é a diferença? Então, quando eu estava estudando para definir o que era jogo e o que era esporte, algo que ficou bem caracterizado para mim foi que jogo, a gente trabalha mais esse momento de lazer, o jogo não tem um árbitro, né? Vai ter o ganhador, vai ter perdedor? Sim, mas ele não tem toda essa seriedade de ter um árbitro. E o esporte, qualquer esporte que a gente vai praticar, ele tem sempre um árbitro, um juiz. Então, quando a gente joga ali na esquina, digamos assim, a gente está num jogo. Quando a gente está numa competição, ele se torna muito mais do que o jogo e ele é considerado um esporte. Então, essa foi a definição que, na época, né, isso em 2004, 2005, foi o que eu consegui tirar dos autores, né, que eu fui pesquisando. Não sei se vocês têm a mesma opinião, e como eu disse, opiniões, a gente gosta de todas, né? Eu acho bacana, e eu acredito que isso a gente precisa ter bem definido, né? Quando ele é esporte, quando ele é jogo. É uma coisa que eu coloco como sendo importante na nossa vida. E aí, gente, eu trago um pouquinho do significado da palavra jogo, né? Ele vem do latim, então, quando a gente fala jogo em latim, é o ludo, né? Que significa gracejo, brincadeira, brinquedo, divertimento, passatempo. E se a gente pensar no esporte, não é um passatempo. Pode ser divertido? Pode, claro, mas não é esse momento que a gente destina para um lazer, bem dizer, né? Então, o jogo, ele está mais dentro desse passatempo, fazer alguma coisa em nosso benefício. E aí também procurei, devido estar na área de educação física, um pouquinho do dicionário, o que tinha no dicionário de filosofia dentro da educação física. O jogo aparece como uma atividade ou uma operação que exerce ou se executa
em vista de si mesma, somente e não pela finalidade a qual se tende ou pelo resultado que se produz. Então, aí ele não coloca tanto essa questão do divertimento. Ele define o jogo de uma maneira mais ampla, né? Que você vai fazer apenas para você. Você vai ter o benefício só para você. E eu acredito que qualquer jogo a gente consiga ter benefício de ambas as partes, de todos os jogadores, e é algo em conjunto, né? Quando o jogo é jogado por mais pessoas, eu acho que ele enriquece muito mais, devido até a opinião de outros. Pode ter briga? Pode. Briga sempre vai existir. Com criança, então, Nossa Senhora. Mas é aquela briga que é uma briga que vai trazer o conhecimento para as crianças, né? Aquela discussão que as crianças entram para ir trocando, um entendendo o outro e chegar em um consenso. Quando a gente se fala de jogo, isso muito facilmente pode ser mudado. Quando a gente está no esporte, já tem as regras bem definidas e a gente não pode estar alterando porque eu quero, né? Já está ali, tem um árbitro, tem que ser feito daquela maneira, tá? Então, isso é importante a gente pensar tanto em jogo como em brincadeira. E aí eu trouxe algumas outras definições de jogo de alguns estudiosos. Kaiowá coloca como uma atividade livre, delimitada de tempo, espaço, incerta, improdutiva, regulamentada. Então, as regras é importante para Kaiowá. E imaginário, né? O jogo trabalha muito com esse imaginário. Já o Huizinga, que eu acho que na educação física vocês devem ter ouvido falar dele, com certeza, né? Ele traz que também é uma atividade livre, consciente, não séria, exterior à vida habitual. Então, é o que a gente estava falando com relação ao lazer. Desligada de todo e qualquer interesse material, praticado dentro de alguns limites espaciais, temporais, seguindo uma certa ordem e regra. Kishimoto, que já vai mais para a parte da educação, coloca o jogo como um resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, sistema de regras e um objeto. Então, entre esses três aqui estudiosos, o que tem muito em comum no jogo são as regras. Tem as regras? Tem. Vamos cumprir? Vamos. Pode ser modificada essa regra? Será que pode? Né? Quando a gente trabalha o jogo. No jogo, o que tem em comum são as regras, né? De todos os autores aí que eu trouxe para vocês. E aí, quando a gente pensa que eu estou utilizando o jogo como uma brincadeira, esse jogo passa a ter regras flexíveis. No próprio xadrez, quando a gente joga o xadrez australiano, né? Tem outras regras, não segue as regras do xadrez convencional, tem muitas coisas parecidas, mas a gente adiciona outras regras também. Então, quando a gente usa sob forma de brincadeira, do brincar, às vezes as regras podem ser um pouquinho mais maleáveis. O Geraldo quer falar alguma coisa? Pode falar, Geraldo. Desculpa, porque eu liguei a câmera, né? Na verdade, Sim. Kishimoto, ela foi uma das autoras que a gente trabalhou na minha monografia. Gosto muito do livro dela, Jogos e Brincadeiras na Escola. Acho muito genial o livro. Realmente, o jogo ele tem essa grande coisa da questão das regras. Mas as regras dentro do jogo, aí eu acho que a grande diferença dele em relação ao esporte, porque as regras aí eu posso adaptar de acordo com o meu grupo. Então, eu posso mexer nas regras. Enquanto no esporte, que seria uma definição mais simples, essas regras são pré-definidas. Eu não posso mexer porque elas são jogadas iguais aqui na China, nos Estados Unidos. Então, elas são como se fosse um padrão que eu não posso mexer nela. Então, por isso que o xadrez, eu acho que ele pode ter as diversas definições. Ele pode ser jogo para alguns, porque ele vai ser lazer, passatempo, alguns vão mudar as regras, né? Tem várias formas de se jogar xadrez diferente, além do xadrez tradicional, tem o australiano, tem o quem ganha pet, tem várias formas de se jogar xadrez diferente, e outros que eu posso criar as regras com os meus alunos aqui no momento ali.
né? Muitas vezes eu estou com uma sala cheia, a minha regra é mudar de tabuleiro. Vamos supor que eu estou com 2 alunos ali, aí um tem que estar quase ganhando algo. Agora vamos dar uma girada na sala. Aí ele está com a posição quase vencida ali, vai estar com o tabuleiro do lado ali, que está com a posição muito difícil para ele conduzir. Então, a gente pode construir as regras com o aluno sendo o jogo. Mas aí também pode ter outras definições, ele pode ser arte, ele pode ser ciência, porque a partir do momento também que a pessoa quer estudar, ele vai se tornar uma atividade científica para a pessoa. Então, acho que vai muito além de ser jogo só e ciência. Era isso que eu queria tocar também. Não, com certeza. Estimula a gente a pensar, né? A altura que você citou. Sim, ela estimula bastante, né? São questionamentos que a gente se pega e fica até perdido. E até no xadrez, isso eu também fazia com as minhas crianças, eu colocava eles em dupla, mas a dupla não pode conversar para fazer o lance. Então, isso é terrível para eles, porque ele vê a pessoa entregando uma peça e ele não pode falar nada. Só tem que ficar torcendo para o adversário não enxergar, né? Então, trabalha muito essa questão da ansiedade da criança. Então, a gente poder mexer com essas regras enquanto a gente está dentro da escola, ensinando, estimulando, é muito rico para as crianças, né? E a gente precisa realmente fazer. Claro que a gente está numa competição oficial, isso cai tudo por terra, né? Ficou ali na nossa sala de aula. Numa competição, a gente não vai ficar brincando com as regras, como aí o Geraldo falou, já tem uma convenção. Todo mundo tem que jogar igual, né? Mas é bem interessante, sim. E aí a gente tem as categorias que os estudiosos aí trazem para a gente. Para o Kaiowá, ele dividiu em 4 categorias, de competição, de sorte, o simulacro e de vertigem, né? Então, a competição pensa aí numa igualdade criada artificialmente com as condições ideais. E aí a gente já começa a pensar, hoje, tem essa igualdade criada artificialmente para condições ideais? Eu acho que é muito difícil. O jogo de sorte tem vários aí, né, que é o de aposta. Tem o jogo de ilusão, que aí entra muito imitações, máscara, jogos teatrais, que é bacana também, e de vertigem, que aí a gente tenta desestabilizar a pessoa. Então, normalmente cria aí um êxtase, uma aventura, algo assim que mexe com a adrenalina. Então, essas são as 4 categorias que ele coloca para a gente. Piaget já coloca outras 3, e nas 3 que ele já coloca, ele já faz também uma subdivisão, né? Ele coloca os primeiros meses de vida, são os jogos de exercícios, onde tem repetição simples, aplicação de esquemas conhecidos às novas situações, né? E ritualização, que é a preparação para o jogo simbólico. Então, ele pensa bastante nas fases de desenvolvimento e caracteriza os jogos de acordo com essa fase. Aí ele coloca que lá de 2 a 6 anos já vai ter os jogos simbólicos para as crianças, as representações, e por fim, a partir de 5 anos, a gente começa a conseguir trabalhar com regras, o que as crianças menores às vezes têm uma dificuldade grande em aprender essas regras, né? Ele fala que com 5 anos ela já criou um desenvolvimento, maturidade, sendo capaz de trabalhar com esses jogos de regras, e nesses jogos de regras tem os jogos competitivos e depois os jogos cooperativos. Hoje em dia, os jogos cooperativos têm ganhado, assim, uma ênfase muito grande na sociedade. Temos também uma classificação quanto ao tipo. Ao invés de classificar com relação ao desenvolvimento da criança, tem a classificação dos jogos, que é feito por ser um jogo social, onde vai desenvolver a interação da relação humana. Nós temos os jogos de mesa, que aí tem um espaço delimitado, ou tem a mesa específica, ou tem um tabuleiro também específico. Tem os jogos de habilidades mentais e de curiosidades matemáticas,
que normalmente são aqueles jogos mais parados, e aí eu vejo que o xadrez já começa a se encaixar em mais de tipos aí, né? Jogos esportivos, normalmente praticado ao ar livre, isso quando foi feita essa categorização. Hoje a gente não tem os jogos esportivos só ao ar livre, né? A gente tem muitos que acontecem nas quadras fechadas. Então, já tem uma ampliação dessa categorização, se a gente for ver. E os jogos aquáticos, que pode ser praticado onde tem, né, as características especiais, que seria lago, piscina, rio, mar. Então, está envolvendo água com certeza. Temos também uma categorização feita com relação jogos ser os jogos intelectivos, que aí também acho que o xadrez pode se encaixar aqui, né? Onde exige e solicita pensamentos que antecedem as formas de soluções únicas, nos jogos individuais e lances surpreendentes. Pode ser jogos de duplas ou jogo apenas coletivo. Então, aí, ele é classificado como jogos intelectivos. Dentro dessa classificação, também tem os jogos dramáticos, onde também entre os jogos teatrais, que a gente viu, da outra classificação de Piaget, né, que ele trabalha também com essa ideia. Tem hoje em dia, muito divulgados jogos de RPG, né, que seria uma sigla em inglês, mas é um jogo onde você assume um outro papel de personagens imaginários ou não, né? Tem alguns personagens que a gente inventa e tem outros que realmente existem. E joga-se o RPG, tem gente que até se caracteriza, outros não, mas aí vai de como está pretendendo aí jogar. E é interessante que ele, apesar dessa caracterização, de toda essa dramatização, ele não entra lá nos jogos dramáticos, né? Ele tem essa diferenciação, porque é um tipo de você se caracterizar onde você não tem uma fala, né? Você não tem algo já pré-definido. Aqui não, é bem livre para você entrar no personagem, bem dizer. Os jogos cooperativos, que hoje em dia eu vejo uma dificuldade na escola entre esse ganhar e perder, né? As crianças todas têm que ganhar, as crianças todas precisam sair aí com uma medalha de participação, as crianças todas não conseguem lidar com a derrota. E aí entrou na era dos jogos cooperativos, onde mesmo ganhando ou perdendo, você tem aquela parte social. Você, para conseguir ganhar, você não vai estar sozinho. Se você não ter esse pensamento de ajudar o outro, que você precisa do outro para executar alguma coisa, você não consegue ganhar. Então, os jogos cooperativos devem ser trabalhados, né? Quando eu ensino xadrez, achar uma maneira de inserir esses jogos cooperativos, porque eu acho bem bacana nessa classificação. Aí tem os jogos de integração ou quebra-gelo, e, por fim, os jogos eletrônicos, que também está muito em alta entre os adolescentes. Crianças, esses jogos eletrônicos nos causam até preocupação desse momento que eles ficam muito expostos a uma tela. Eu acredito que vocês observam isso no dia a dia, quem está à escola, com certeza, essas crianças que elas estão deixando de interagir com o mundo, ficam olhando para a tela do celular ou para alguma coisa assim, só específico, e acaba esquecendo da interação. Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Temos jogos eletrônicos? Podemos usar os jogos eletrônicos? É interessante? Sim, mas sempre medindo aí o tanto que a pessoa, que a criança vai estar expostas aos jogos eletrônicos. E aí, diante a tudo isso, será que a gente pode tirar uma única classificação dos jogos? Vocês conseguem visualizar uma única classificação? Falar assim, não, vou fechar, classificação ideal é essa daqui. Não, a classificação ideal
é daquele autor. Será que a gente consegue fechar numa única classificação? E aí? O que vocês acham? Eu acredito que ficou bem complexo, professora, porque assim, a gente sente que um completa o outro, não tem jeito de dissociar, de criar uma, uma coisa simples, é bem complexo. O jogo vai além do que a gente imagina. Com certeza. E quando a gente vai procurar até em próprios sites, alguns sites que trazem classificações de jogo e tudo mais, já nem o próprio site tem as mesmas categorias, né? Porque na época a gente entrava muito naquele clique jogos, nem sei se ainda existe, né? Mas dentro daquele clique jogos tinha lá o jogo de raciocínio, jogo de terror, jogo de aventura. Então, eles próprios no site criavam algumas categorias que, de repente, elas estavam sobrepostas, né? E eles nem reparavam, porque só vai criando para a pessoa ser direcionada, por assim dizer, né? Entrar onde realmente quer, né? O jogo de quebra-cabeça não entra no jogo de raciocínio, por exemplo. Então, tinha muitos sites que colocavam várias categorias, né? Eu acho que vocês devem ter chegado a verificar isso tão bem. Professora? Oi. Professora, você chegou num ponto aí interessante. É justamente isso. O jogo acaba sendo o que cada um quer, né? Vamos colocar as vivências que cada um tem, ele vai buscar e vai acreditar daquela forma, né? Mas quando você pega num todo, a gente vê que um completa o outro, tá? Sim, as categorias em si, que eu trouxe aqui para vocês, é exatamente para instigar essa visão, que não tem como a gente falar assim, não, a minha categorização é a perfeita, é só essa que pode ser usada. Não tem como, né? O jogo é muito amplo e pode ser usado de maneiras diferenciadas para várias coisas, né? A gente consegue ter um objetivo diferente com o mesmo jogo. A gente pode estar jogando xadrez, mas cada hora com um objetivo. E é o jogo. E é interessante a gente ter essa visão. Professora, Sim. tanto porque a gente sempre joga inserido num contexto cultural, religioso, histórico, etc., né? Então isso muda. Mesmo com a mesma regra, o xadrez, o fato dele ter a mesma regra não quer dizer que ele é jogado da mesma forma, né? Por pessoas de diferentes culturas diferentes, né? Porque isso envolve todo um padrão cultural, um conjunto de crenças, inclusive de significados que entram em contato com o jogo naquela determinada cultura, né? E até com relação a isso, são as peças diferentes que a gente tem, né? Porque há vários jogos que eles retratam a parte da cultura, substituindo o peão por uma outra peça. Se eu não me engano, eu tinha um jogo do Lampião e Maria Bonita, né? Que tinha lá os cangaceiros, todos esses aspectos culturais entrando nas pecinhas do jogo de xadrez, e tem essa relação de poder, porque a gente sabe que o rei e a dama são as peças principais, então quem que eles colocam no lugar do rei e a dama, né? Então é bem interessante trazer essa cultura também para o jogo de xadrez. Eu vou dar um exemplo assim, para deixar mais claro assim, o que eu quis dizer, professora. Tá. Na China, a palavra xi significa a palavra que eles usam para xadrez, mas utiliza para o xadrez chinês e para o Go, né, que é o Wei Qi, né? Mas a ideia que eles tinham do jogo na idade da China antiga é que o jogo era um caminho para a iluminação. O Go chegou a ser considerado um caminho budista, né? Então, era uma disciplina mental e não tinha muito uma relação com ganhar e perder. Então, imagina, uma pessoa que aprende dentro dessa cultura, como é que ele joga, né? Será que ele joga igual
uma pessoa que aprendeu a jogar, às vezes, o mesmo jogo, mesmo no Ocidente, né? Será que o xadrez que é jogado na escola chinesa, que tem uma cultura milenar, que tem esses aspectos, onde o jogo ele é um caminho de aperfeiçoamento da mente, né? Ele é ideia de caminho, né? Inclusive quando você no Japão, quando eles falam, no caso do shogi, eles falam, né? O shogi-do, que é o caminho do shogi, né? É como se fosse o caminho da espada, né? No caso, você escolhe uma disciplina, uma arte, através daquela arte você vai, né? E isso você tem para as outras. Então é por isso que eu falo que o contexto cultural onde está o jogo modifica completamente a ideia do que é o jogo, né? É nesse sentido que eu quis dizer. Entendi. E é bem interessante, né? É um sentido muito amplo e até o ensinar diferencia. E eu bato um pouquinho que a questão ética até nessa parte é muito mais vivenciada, porque se você pensa que você aprende sem esse objetivo final do ganhar, é muito diferente daquele que aprende só porque ele tem que ter aquela vitória, né? Então, assim, a realidade de quem aprende que está jogando para um bem maior, né? Que tudo é um benefício para ele vai usar todos os, digamos aí, as estratégias ruins que a gente sabe que tem às vezes no xadrez para ganhar a partida, ou ele vai fazer um jogo limpo. Então, a base com a qual ele foi ensinado no xadrez também é importante, né? Que entra no que você falou dessa parte da cultura, e eu acho bem bacana. Bom, pessoal, como eu coloco, né, sempre, a gente sempre sai com muitas dúvidas. Eu acho que a partir do momento que a gente reflete um pouquinho sobre o que nós tivemos da aula, a gente, é aquela coisa, depois que dormir, aí você começa a pensar, ai, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Mas, como eu falei para vocês, eu acho interessante a gente estar sempre retomando, né, as discussões, o que foi falado, porque é uma especialização. A gente está aqui para aprender o xadrez, a maneira como eu vou trabalhar, uma didática diferenciada. E aqui, né, já entre vocês, tem didáticas diferentes, com certeza, né? Então, poder socializar isso para os nossos amigos também vai ser bem bacana. Alguma dúvida sobre teoria? Eu vou deixar postado também os slides para vocês terem acesso, tá? Tudo lá no Google Sala de Aula. E aí, pessoal, mais nada a acrescentar? Eu acho que ficou bem em discussão, né? O jogo ele entra no contexto de objetivos, no contexto cultural. Então, é quase impossível a gente classificar o jogo ou tentar criar uma classificação para o jogo, né? Ou então uma definição padrão, né? Eu gosto de simplificar. Eu sou muito, tipo assim, como sou enxadrista, eu gosto das coisas bem práticas, né? Acho que todo xadrista é muito concreto, né? Então, o que acontece? Eu costumo dizer para os meus alunos, quando a gente vai discutir sobre o que é a diferença entre jogo e esporte, é essa questão das regras, né? Que eu posso trabalhar, ser mais flexível num e no outro não. Então, eu tendo a buscar definições assim mais simplistas, mas a gente percebe que não é assim, né? Pode ser várias definições diferentes, com o mesmo objetivo. Sim. E até essa questão de uma definição mais simplista, a gente, na aula que vem, que vamos falar um pouquinho das brincadeiras em si, a gente já se pega vendo o jogo como uma brincadeira, né? Onde a brincadeira é sempre mais livre. O brincar é livre, né? A gente não cria regras no brincar, apesar de estar jogando. Então, é bem bacana esse jogo de palavras, essas ideias que a gente tem sobre o xadrez.
Sobre a questão dos jogos também, eu trabalho com uma parte de pensamento computacional na minha escola. Então, a gente utiliza muito de jogos educativos. Uma série de jogos diferentes em que a criança vai aprendendo, através do jogo, a desenvolver certas habilidades. Então, o jogo ele também atua como uma ferramenta de aprendizagem que a gente pode utilizar. A questão é como que a gente define bem essas regras e como que a gente cria o cenário para que o jogo continue sendo um jogo, algo que se busca diversão, algo que se busca, né, o ganhar de alguma forma, ou então uma recompensa ainda que emocional do que se faz. E às vezes eu acho que esse tem sido um desafio, né? Como construir um jogo com essa finalidade. Que, como todo mundo está falando, várias são as definições do que um jogo pode ser, né? Mas até onde ele é um jogo que funciona para a educação, onde ele não funciona para a educação. Será que todo jogo pode funcionar? Se é assim, por que não uma disciplina de jogos na escola? Eu acho que a disciplina de jogos é ideal, né? Desde quem vai dar essa disciplina, né? Porque estudando a BNCC, exatamente pela parte aí pedagógica, e a gente vendo que no ensino, pelo menos aqui na minha região, na educação infantil, trabalha-se muito jogo, tá? Mas como esses professores trabalham o jogo, né? O jogo não é largar a criança jogando e pronto, joguei. Então, eu acho que é uma formação muito maior do que essa de jogar em si. A gente tem que sempre buscar o objetivo para esse jogo, né? Eu acho que a grande sacada aí é o objetivo do jogar. Então, quando você, mesmo na área educacional, cria esse objetivo, nossa, é perfeito. Cria um jogo de computador, mas tem um objetivo, ele não está só ali mexendo as pecinhas à toa e vai ganhar. Tem algo por trás disso. Então, eu acredito que isso é muito importante. Eu não sei como é que acontece nos outros países, mas no Brasil, assim, eu fui conhecer o xadrez depois que eu saí da universidade. Eu sou formado em educação física na minha faculdade, e é um jogo que cai no colo do professor de educação física. É difícil o professor de educação física que não tem, que em algum momento você não é desafiado com um jogo de xadrez na escola, né? Por que na universidade não se comenta, não se fala, né? E aí fica, e também eu vejo pelo que eu conheço do curso de pedagogia, eu acho que também não tem, né? E nem matemática, muito menos. E aí é uma atividade hoje que está na escola, que cada vez ela vem se tornando fazendo mais parte do contexto escolar, né? Vem conquistando os alunos, diretores, dirigentes, e você acaba não tendo uma pessoa formada para trabalhar com isso, né? E agora eu defendo assim, que quem vai trabalhar com o jogo na escola é a pessoa que tem que ter formação em educação, né? Não pode simplesmente pelo fato eu jogo, isso não me capacita a ir para a escola, né? É que nem aqui, o pessoal tem muita didática, porque todo mundo aqui buscou conhecimento, está fazendo uma pós-graduação, está procurando conhecer sobre didática, sobre teoria de educação, tudo é por isso que fica bom, né? É por isso que funciona, né? Mas isso não quer dizer que funciona de qualquer jeito, né? A grande briga, aqui no estado de São Paulo, eu não sei como que funciona aí, mas uma briga que eu tenho muito grande é com relação ao CREF para poder ser professor de xadrez, por exemplo, né? E a minha discussão é exatamente isso. Se no curso de educação física não ensino xadrez, por que eu tenho que ter um CREF para ser professora de xadrez? Né? É uma coisa que aqui no estado de São Paulo é exigido, né? Para ser técnico de xadrez, você tem que ter o CREF, e eu acho desnecessário, porque numa pesquisa que eu até realizei com o Cleiton, quais eram as universidades que ensinavam xadrez? Pouquíssimas. Jogos? Tinha um pouco mais. Mas se na própria universidade não tem esse conhecimento, não tem essa disciplina, como se exige isso para ser o professor? E aí é uma discussão que eu, o Cleiton, a gente tem há vários anos. Quem que é o professor de xadrez? Que é exatamente isso que o Luciano colocou, né? Quem que é a pessoa habilitada para ensinar xadrez?
E me lembro de uma experiência no Paraná, onde colocaram atletas para ensinar xadrez. E funciona, até um certo momento funciona. Porém, o que o atleta ele vai estar mais preocupado quando chega uma competição? Se ele vai perder as aulas que ele vai dar ou se ele vai para a competição? Qual que é o foco do atleta? Em 2 minutos ele larga as aulas e vai competir, né? Sem dúvida, porque ali ele não está pensando na formação das crianças. Então, só saber jogar o xadrez não resolve, não habilita as pessoas a conseguir ensinar. O que eu e o Cleito a gente defende assim bastante é que tem que ser alguma licenciatura, não precisa ser necessariamente educação física, porque em educação física ensina didática, se você faz a licenciatura, ensina. Na matemática, tem a didática? Tem. Então, normalmente nas licenciaturas, você tem essas disciplinas didáticas. Então, você tem uma noção de como fazer uma aula. Apesar de você ter aprendido a fazer uma aula de matemática, uma aula de geografia, o que quer que seja, você aprendeu a elaborar uma aula. Agora vem um jogador de xadrez que se formou advogado, por exemplo. Será que ele vai ser um bom professor? Claro, tem alguns casos que dá certo, mas todos vão dar certo sem buscar um a mais? Porque a advocacia está muito longe do ensinar, né? Não teve essa licenciatura. Então, tem que buscar um conhecimento a mais para poder dar essa aula. Teve aqui no estado de São Paulo, uma vez uma formação, acho que chamava Segundo Tempo, alguma coisa assim, que eu até fui ensinar, mas o que estava no papel mandava ensinar de uma maneira, e que eu não acreditava naquela maneira, né? Porque você não vai ensinar para uma criança num dia só todas as peças. Ela vai conseguir memorizar todas e sair jogando? Né? Então, assim, a parte de como ensinar é muito importante, não é só saber jogar xadrez. Eu acho que vai muito além disso. Eu acho que eu consegui fazer uma aula, eu passei a me valorizar enquanto entender. Chega um momento da profissão da gente que a gente fala, olha, eu consigo fazer. Mas isso levou 10 anos, eu demorei 10 anos para me fazer como professor, né? Eu lembro como eu fazia muito tempo atrás, eu sei que não é a mesma coisa que eu faço hoje, né? Mesmo o meu jogo continua a mesma coisa de 10 anos atrás, né? Infelizmente. A minha habilidade de ensinar melhorou, mas meu jogo não melhorou igual, né? Mas eu demorei bastante para me formar como professor. O professor não se faz no estalo de dedo nem da noite para o dia, né? Muito tempo de faculdade, muito tempo de leitura, muito tempo de convivência com as crianças para entender as crianças, né? Isso não se faz assim fácil, né? Não, e não é gostar de criança que vai ser um bom professor, né? Tem que tirar também isso da cabeça. Eu gosto de criança, então eu vou ser professor. Nem sempre dá certo. Não precisa só o gostar da criança. A gente precisa de muitas outras coisas. Então, ser professor, qualquer que seja a matéria, é algo muito complexo, né? E, como você falou, é um ensino diário, é uma aprendizagem diária mesmo. Mais alguma dúvida? Pode falar. Você tocou nesse ponto. Quais você acredita que seriam as habilitações que um professor de xadrez teria de ter para ser considerado um professor de xadrez? Então, é isso que a gente discute. Qualquer licenciatura habilitaria a pessoa, mas hoje fazer um curso específico de xadrez, né? Porque as especializações que tem seria exatamente para isso, para habilitar o professor a poder ser o professor de xadrez. E eu acredito que enquanto a gente não criar essa profissão, porque a gente não tem essa profissão criada, não tem, digamos assim, um concurso, porque a gente vê que cria a profissão, principalmente de professor, no estado ou municipal, quando cria-se um concurso para professor de xadrez, que precisa ter isso, isso, isso e isso. Então, só vai poder prestar aquele concurso, só vai poder trabalhar com o xadrez
aquela pessoa que tem uma licenciatura, como eu falei, independente de ser pedagogia, matemática, história, mas uma licenciatura. Inglês, né? Como foi aqui já o caso contato, porque você aprendeu a dar aula, né? Isso você tem na licenciatura. Agora você tem que aprender como dar aula de xadrez, né? Visto que nenhum curso tem o curso específico de xadrez. Então, não basta apenas eu saber o conteúdo do xadrez, porque eu até brinco muitas vezes que o aprender xadrez é fácil. As regras é a movimentação das peças. Agora, depois que você aprende a movimentação das peças, vem todo um a mais. Agora, se você não ensinar essa movimentação da peça de uma maneira adequada, pronto, já acabou, né? A criança acaba perdendo a vontade de aprender porque fica um jogo muito massivo. Porque a gente não pode falar, de princípio, que o xadrez é a nossa oitava maravilha. Você não vai vender o xadrez dessa maneira, né? A pessoa precisa estar lá praticando, ver o que ela vai conseguir, para aí, então, ela criar esse gosto pelo xadrez e perceber que é interessante. Se um professor está ali cumprindo o horário, né? Digamos assim, sobrou as aulas de xadrez para eu dar, eu vou dar, porque eu preciso dar aula, né? Essas aulas são minhas, eu vou dar. Não adianta, né? Eu acho que a gente precisa, sim, lutar por isso. E, como eu falei, eu penso que a especialização é um dos caminhos, né? Que habilita o professor a dar aula. Então, seria como hoje, para você ser o professor de educação especial, você faz a licenciatura em pedagogia, mas você tem que ter a especialização em educação especial, porque senão você não pode pegar esse foco de criança, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa batalhar, para ter melhores professores de xadrez. Professora, Eu queria queria fazer uma tá. observação. Oi? Aqui em Ipatinga, eu venho acompanhando assim, a evolução. Há muitos anos atrás, a gente tinha o Mais Educação, né? Mais Educação chegou com uma desvalorização assim, enorme do profissional. Vou colocar bem rispidamente. Um professor não, um monitor, né, de xadrez, ele ganharia aí R$500, R$600 para trabalhar, né, na escola, né? Isso aí não tinha como qualificar ninguém. Era qualquer um que chegava, falava que jogava xadrez, né? Sim. Ele começava a trabalhar nas escolas. Hoje, aqui em Patinga, eu vejo assim, a gente evoluiu muito. Teve processo seletivo, né? O Geraldo está até aí, ele pode falar melhor do que eu, que ele participou do processo seletivo, onde tinha pessoas com a formação, né? Como você falou, teve didática, né? A maioria dos professores passaram por uma faculdade, tiveram a disciplina de didática e tinham, vamos colocar, um conhecimento de xadrez, que foi, né, vamos dizer, o foco. E com a remuneração melhor. Onde tem remuneração melhor, a gente vê que qualifica, né? O profissional tem que ser qualificado. E existe uma disputa, aí entra, aí que chega o que você colocou aí. Essa formação aí, uma pós-graduação, uma licenciatura, ou qualquer curso superior na área de xadrez, é o sonho, eu acredito que é o sonho. E aqui em Patinga, eu até tenho vendido essa pedra aí o tempo todo. Daqui a pouco vai ter que ter profissional que tenha formação com curso superior voltado para o xadrez. Então, assim, aqui a gente está caminhando. Eu tenho visto isso, e, assim, eu acredito que no Brasil também vai ter essa vertente, não vai demorar muito tempo. O xadrez tem ganhado muito espaço, né? Então, assim, se o Geraldo quiser complementar, ele até passou por esse processo seletivo. É o que eu falei, eu sou professor de educação física, né? Eu aprendi muito com o Geraldo mesmo aqui na minha cidade, os cursos que a fundação dava, estimulei e acrescentei nas minhas aulas. Não chega a ser a disciplina xadrez, é a educação física, né? O Geraldo já trabalha a disciplina xadrez. É uma vertente assim, um pouco diferente. Deixa o Geraldo falar um pouquinho para você ver como é que é interessante. Na verdade, Vamos lá, Geraldo.
a professora citou, Robson, o que aconteceu no Paraná algum tempo atrás, quando tentaram implementar o xadrez. Então, quando a gente iniciou o trabalho na Fundação em 2009, a ideia era pegar o que era positivo naquele que tinha acontecido no Paraná e o que era negativo. E isso responde o nosso colega. É porque os resultados no Paraná demonstraram o seguinte, que não adiantava ser um grande jogador de xadrez e não tinha conhecimento de didática e pedagogia para converter conteúdo e motivar aluno. O professor, que era começaram com os bons jogadores ao longo do tempo iam perdendo os alunos, porque não conseguiam motivar a turma inteira. No final do curso, ele tinha lá 2, 3 alunos numa sala de aula que estavam voltados à competição. Aí tiveram que fazer a inversão, aí o projeto pegou no Paraná. Pegaram professores de educação física e trabalharam o conteúdo, o xadrez, para que eles fizessem a conversão entre o conhecimento didático que eles tinham e pudessem passar de forma didática e pedagógica o conteúdo na sala de aula. Então, essa foi uma experiência, acho que se responde legal. A professora foi no caminho que eu também acredito, que as áreas de licenciatura, elas são, tipo assim, um pré-requisito para que a pessoa possa ter um sucesso realmente na profissão de bom professor de xadrez, porque a pedagogia e didática você vai aprender na licenciatura. Então, eu acho que esse é o caminho, o primeiro caminho. Fazer a conversão de conteúdo, acho que o bom jogador, ou então o professor que nunca viu xadrez vai conseguir. Aqui em Patinga, nós temos essa experiência. Eu costumo dizer que os melhores professores de xadrez aqui de Patinga são todos aqueles que nunca tinham jogado xadrez antes de fazer um curso de xadrez para ser professor de xadrez. O Robson mesmo é um exemplo disso. O Robson não jogava xadrez antes de começar a dar aula. E a gente pode observar que o Robson não ficou só na sala de aula. O Robson levou alunas para o Campeonato Mundial de Xadrez, né, de escola pública. Então, e nunca tinha jogado xadrez antes de aprender o conteúdo para fazer isso. Mas é o processo, como o Robson falou também. Tem que começar do nada. Quando você está se implementando alguma coisa, tem um nada ali que você tem que se espelhar em alguma coisa. No caso da gente aqui em Patinga, espelhou no resultado do Paraná. E o que você vislumbrava na frente? Hoje, na legislação, nós temos 2 legislações no município que colocam o xadrez como uma disciplina na escola. 2 legislações voltadas à educação. Uma que é o plano de diretriz da educação do município, e outra é uma legislação municipal da Câmara de Vereadores. Foi um processo construído ao longo do tempo. A gente sabia que a gente não ia ter bons professores no início, mas tivemos. A gente imaginava que isso, a gente, ao longo do tempo, ia conseguir isso. Hoje, entre o pessoal que participou do edital, para trazer esses 16 professores para dentro da rede pública municipal, nós temos quase 90% aí de professores de educação física. Olha que legal, e são da área de licenciatura. Nós temos um psicólogo no meio, e temos 2 aí que não têm ainda uma formação superior, mas já estão fazendo educação física. Olha que legal. Mas não é que é da educação física que tem que ser, eu acho que deveria ser mais voltado a uma área de licenciatura mesmo. A maioria aqui na nossa região é da educação física, porque a fundação ela tem esse viés de convidar os professores de educação física a estar sempre se capacitando, sempre se qualificando. E na região, as secretarias de educação, elas acabaram entendendo isso como importante. Então, vamos supor, todas as cidades aqui que são próximas, são um colar metropolitano, muitas vezes, quando vão chamar professor de educação física, colocam no edital que ele tem que ter conhecimento específico na área de xadrez, que ele tem que ter passado por curso, que ele tem que ter o diploma lá aprovando ele no curso. Então, isso ajuda também o professor de educação física a procurar um conhecimento novo. Ele vai atrás desse conhecimento novo porque ele sabe que é um ganho profissional para ele. E na própria BNCC, né, que é a Base Nacional do Comum Curricular, ela já traz o xadrez também, né, essa discussão. Então, para implementar em todos os municípios, em todos os estados, deveria ser algo automático, o que não é, né? Então, o trabalho que vocês fizeram aí em Patinga era o de formiguinha mesmo, né? E conseguiu dar um resultado maravilhoso. E não é em todo lugar. Eu sei que em São Paulo tem um trabalho parecido, né? Na Prefeitura Municipal, na Prefeitura de São Paulo, eles têm um projeto, inclusive eu tinha até os livros que eles lançaram em São Paulo, que tem o de xadrez, o Go, Mancala e Jogo da Onça.
Eles trabalham esses 4 jogos de tabuleiro com os professores, fazem a capacitação dos professores e esses atuam em sala de aula, né? Então, é um processo que deu bastante certo em São Paulo também, né? E eu acho que tem que ser o caminho. Eu acho que é muito importante, né? A gente conseguir chegar a isso. Bom, pessoal, eu não sei se vocês todos já aderiram ao Google Sala de Aula, né? Mas eu já postei as lições iniciais do Google Sala de Aula, e aí eu vou explicar um pouquinho do que é. Não é coisa difícil não, tá, gente? Não fica preocupado. Mas eu acho bacana explicar para vocês terem aí uma noção do que a gente precisa fazer para a próxima aula, não. Eu coloquei a data dia 17, tá? Então, aqui, eu coloquei para vocês 2 atividades, a atividade 1 e a atividade 2. A atividade 1 é um pouquinho da discussão que a gente teve com relação a jogo, a esporte, é para classificar mesmo, né? O que vocês pensam do jogo de xadrez, que é o que a gente estava conversando mesmo. A outra atividade, eu acho que vai ser bem fácil de vocês fazerem, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar com a história de xadrez, né? E dentro aí da história do xadrez, eu gostaria que vocês escrevessem um texto. O tipo de texto, gente, aí é livre, não precisa ser só um texto narrativo. Pode ser uma carta, pode ser um poema. O gênero vocês podem escolher. Mas escrever algumas palavras sobre como vocês aprenderam a jogar xadrez. Qual que foi essa trajetória, né? A gente tem alguma trajetória. Por exemplo, a minha história de xadrez, como eu aprendi a jogar, foi em escola municipal, aqui de Rio Claro. Foi um professor, ensinou, deu um projeto de xadrez ali por uns 6 meses e foi embora. Mas ali já despertei o interesse. Depois de alguns anos, um outro professor aqui de Rio Claro, super conhecido, foi nas escolas novamente, e a partir daí eu comecei a fazer aula com ele, né? E foi muito gratificante, e era muito gostoso. Participei de várias competições, represento o Rio Claro até hoje em jogos regionais, jogos abertos, e como ele falou, eu também consegui ir para o Mundial, mas assim, foi uma coisa que foi automático, né? Esse gosto pelo xadrez que começou numa escola, porque na minha casa, nos meus familiares, ninguém joga xadrez. Então, não é algo que eu aprendi com um avô, com uma avó, não, foi na sala de aula. Mas a gente conhece muitas vivências de pessoas que aprenderam na família. Então, é contar um pouquinho dessa história, visto que a nossa disciplina trabalha aí com a história. Então, saber um pouquinho de vocês, como foi a história de vocês no xadrez, né? Eu acho que isso é bem interessante para a gente. Não é difícil, né, gente? É facinho. Fazer isso lá na sala do Google, né? Na Classroom. Você pode fazer um arquivo de Word, não tem problema, e enviar por lá. Eu acho que dá para enviar arquivo. Porque lá nas classes também tem aquela parte lá de apresentação, né? Aquela entrada lá eu posso até escrever o texto diretamente lá também. Também. É por isso que eu perguntei, né? Pode, do jeito que você quiser, aí é indiferente. Precisa postar. A maneira está aberta aí, vocês usem o que fica mais fácil. Tranquilo. Mário, quer falar alguma coisa? Não? Boa noite. Boa noite. Chegar da escola, eu trabalho à noite, quarta, quinta e sexta na EJA. O curso geralmente era segunda, então eu tenho folga segunda e terça. Quarta, quinta e sexta eu trabalho até às 9. Então eu não vou... Eu nem sei o que vocês falaram até agora, eu vou ter que assistir a gravação depois, então eu nem sei o que vocês trataram
se vocês falaram de trabalho. Então, eu acabei de chegar. Só tô ouvindo. Acabei de ver o meu colega aí falando aí. Qual é o assunto? Olha, eu fiz um cronograma, então 2 aulas com certeza você participa, porque tem 2 aulas na terça. Isso. Dia 14 e dia 28 será numa terça. Isso, eu vou estar presente. Sim. Agora, se todo mundo pode de terça, a aula do dia 23 eu também posso fazer no dia 21. Aí vai de vocês. Né? A do dia 16 não tem porque como antes mudar. a aula era segunda ou terça, os outros módulos. Entendi. Mas tudo bem, eu não sei aí a logística, tá? Então, estou falando por mim. Então, segunda e Não, terça eu mas a não faltei nenhuma gente... aula de nenhum professor. Estou liberado, estou de folga, mas quarta, quinta e sexta eu trabalho até às 9. Então, na quinta eu não vou estar, nem na sexta eu vou estar presente. Mas parece que você fez um módulo, cada dia tem uma aula, não é isso? Tem terça, Sim. tem quinta, então. Na tudo bem. verdade, o Cleiton que montou esses outros dias. Eu tinha sugerido para ele fazer todas as terças-feiras, né? Que Isso. para mim é um dia mais tranquilo. Isso eu tinha sugerido. Aí ele falou que precisava ser de quinta. Para mim é indiferente, não precisa necessariamente. Essa semana ia começar na quinta, não, ia começar na terça. Na verdade, eu tinha Acabei de mandado chegar da para escola, ele. olha a minha camisa. Ia começar na terça-feira, só que aí acabou. O Cleiton Tudo teve bem. problema e tudo mais, passou para sexta, porque na quinta eu já tinha uma reunião. Então eu não posso. E de segunda-feira, eu também Vai fazendo um poderia, né? Sendo às resumo. 8 horas. Hoje foi uma apresentação, o que aconteceu hoje? Olha, hoje, um resumão bem assim, rápido. Nós fizemos uma apresentação inicial. Após essa apresentação, a gente fez uma dinâmica, que aí depois eu posto a dinâmica também. E a gente discutiu um pouquinho sobre o que é jogo, o que é esporte, quais são as teorias do jogo, onde o xadrez entra nessas teorias. Então, essa foi a discussão que nós tivemos hoje, né, sobre jogos. A sua formação é professor de EJA, não é educação física, ou é educação física? Sou professor de ciências. Eu Tá. trabalho com xadrez na educação especial. Eu dou aula para deficiente visual. Legal. Final de semana agora, no sábado e no domingo, eu levei os alunos para Volta Redonda. Participamos do torneio em Volta Redonda e eu levei a baixa visão. Ana. Entendi. Então, a minha clientela são deficientes visuais e tem baixa visão. Essa é a minha clientela que eu trabalho em Resende. Tá, vou ter que procurar algumas estratégias agora, gente. Oh, meu Deus. Isso a gente procura. E como eu falei para eles, né, eu coloquei a ementa do curso, expliquei aí o que a gente vai trabalhar, alguma sugestão que você tiver, alguma coisa que você está precisando, pode mandar, a gente pesquisa e discute também na aula, tá? A ideia é a gente fazer uma disciplina bem prazerosa, onde todos tenham voz, podemos ir construindo junto também. Tá bom. Aí você pega, assiste o início ali, né? E você vai ter a base para fazer as 2 atividades. A primeira, realmente, você precisa ver um pouquinho por causa das teorias de jogo, que aí você tem que pensar onde você acha que encaixa melhor, né? Dar a sua opinião. E a outra, a história de vida, aí com certeza é a sua história de vida, como você aprendeu a jogar xadrez, né? Então, aí você faz o seu texto. Essas são as 2 atividades da aula de hoje. Isso foi postado lá no grupo? Vai ser postado, né? Eu não coloquei no grupo, eu só coloquei no Google Sala de Aula. Mas posso Isso, vai ser postar no postado grupo lá, né? também. Sim, Tá legal. Que eu vou entrar lá depois para mim ver a atividade. tá, pra isso ver eu postei lá. para posso fazer, para mim entregar também dentro do prazo. Não, Obrigado. perfeito. Pode passar o código, por favor, da sala? Código da sala? Na hora que compartilhou a tela, eu vi o código, só que não deu tempo de eu anotar. É um código de números É um e número letras. estranho, né?
É porque eu não consegui achar o link. Será que eu Ah, você procurei quer o errado? link também? Eu Ah, posso pode, passar o é link, mais Eu acho que peraí. está simples. no grupo do WhatsApp, Alan. No Então, grupo não de achei lá, WhatsApp eu não. tinha colocado. É Eu um coloquei. amarelinho? Será? É Poxa, engraçado que eu não achei. Será que eu aí bobeei eu no não sistema? sei como que é, mas eu já vou colocar o link aqui para você, ó, Ah, Foi, melhor, foi, melhor. Tá. isso aí. Foi a né? Eu primeira já foto. Isso, coloco, ótimo. que Não, bem aí melhor fica para mim. mais fácil Aham. vocês Tá. acharem. E eu Ah, não então, sei se precisa do código para entrar, por isso que eu já coloquei os dois, né? tá, não Nunca preciso, se tá? sabe. Então já tô lá, muito obrigado, Ah, então tá bom. tá? Boa noite. Boa noite por hoje. Era só isso que eu tinha a compartilhar com vocês. Aí a gente pode ver aí o melhor dia, se ninguém tá com dificuldade da quinta-feira, a gente pode adequar, tá? Pensem aí, terça-feira, a hora que a gente voltar para a próxima aula, a gente já conversa sobre esses dias. A gente pode remodelar os dias. Só precisa ter 5 aulas, né? Isso precisa ter. Então, com relação ao dia, a gente pode adequar o melhor aí para todos. Tá? Gente, então, boa noite, tá? Eu vou estar saindo agora. Amanhã a gente vai levantar cedo, porque aqui em Minas tem um evento legalzinho, a gente vai ter que viajar para ele amanhã cedo, para arbitrar. Entendi. Ah, Então, tá, bom um abraço, evento, professor. então. Foi excelente, tá? A aula de hoje foi muito proveitosa. Eu adoro aula assim, que a gente troca informação, que a gente discute Sim, bastante. Acho que ela rende muito mais. com Obrigado, professor. certeza. Adorei a aula, tá? Obrigada, eu Boa que noite a agradeço todos. vocês. Isso aí, Até boa noite para vocês terça-feira. aí. Até a próxima, viu? Tchau. Professor, obrigado, tá? E uma boa noite para todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado pela aula, professor. Boa noite a todos. Até mais.